A Justiça de São Paulo aceitou o pedido de recuperação extrajudicial do Grupo Casas Bahia. O objetivo da empresa com esse processo é reestruturar as dívidas. Elas chegam na casa de 4 bilhões e 100 milhões de reais. Com essa decisão, todas as execuções contra a empresa, movida por credores, vão ficar suspensas pelo prazo de 180 dias. A empresa pretende organizar esse perfil das dívidas que tem com várias outras instituições e também outros bancos, para, de alguma maneira, conseguir fazer essa renegociação e entender dentro desse processo o que precisa ser feito num caso exatamente como esse. Para entender essa situação e olhar para os pontos que são específicos, eu vou conversar agora com o Felipe Denk, advogado especialista em direito empresarial e recuperação judicial, que já aparece aqui na nossa tela. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael, e a todos os telespectadores da Record News. Doutor, eu quero começar a situar o nosso telespectador. De fato, por uma diferença, nós acompanhamos a recuperação judicial com as lojas americanas. Agora, a gente tem uma situação que é diferente. Usar esses dois pontos para a gente ter esse pontapé inicial para falar das vertentes, a diferença entre essa recuperação judicial e a extrajudicial. Perfeito, Rafael. Tanto a recuperação extrajudicial quanto a judicial são regulamentadas na mesma lei, a 11.101, que é a Lei de Falências e Recuperação de Empresas, e elas têm muitas semelhanças, porque nada mais, nada menos do que é uma forma de negociação em que a empresa em crise, em dificuldade financeira, pode pedir, através da apresentação de um plano de pagamento, a renegociação desse passivo. Com a diferença em que a recuperação extrajudicial tem uma intervenção muito pequena da justiça, diferentemente da recuperação judicial, que todo o processo tramita no Poder Judiciário. A extrajudicial, toda a negociação é feita fora do Judiciário e apenas a homologação é necessária ser feita na Justiça. Doutor, nesse caso de uma empresa grande, como é o caso das Casas Bahia, e nós não temos esse ato judicial tão parecido como no outro aspecto, como é o caso das lojas americanas, como que funciona essa negociação com os credores, para que tenha uma segurança e para que aconteça ali uma concordância em relação ao processo adotado por uma empresa dessa magnitude, por exemplo? Quando você pede recuperação judicial, Rafael, imediatamente com o deferimento da recuperação judicial, é suspenso as execuções, então o devedor entra na fase de renegociação da sua dívida. Na recuperação extrajudicial, não. Para que você tenha a suspensão, que foi noticiado no início da reportagem, é necessário ele ter uma adesão parcial de alguns credores para ele ter essa suspensão, que foi exatamente o que aconteceu. Então, a Casas Bahia teve a adesão do Bradesco e o Banco do Brasil, que são os dois principais credores financeiros, e aí, a partir disso, ela protocolou o pedido para que ela tenha um prazo agora para conseguir o restante da aprovação do quórum, para aprovação desse plano, que vai ser apresentado nos próximos dias. Doutor, em relação a essa dívida, faz parte dessa definição da recuperação extrajudicial um tempo maior em relação a meses, que se convertem a anos, para que esse valor que estava pendente, que poderia ser uma problemática para o ano seguinte, que ele seja pago, a empresa vai ter um pouco mais de tempo para conseguir balizar as suas contas? E se sim, esse tempo ele é maior do que a recuperação judicial? A extrajudicial tem o fator de manejamento que é mais aberto ou isso independentemente? Na recuperação extrajudicial, o procedimento ele é mais célere, mas em termos de condições de pagamento, ela pode ser muito parecida com a recuperação judicial, porque não existe um limitador para você ter, por exemplo, carência para o início do pagamento da dívida, um aumento do seu parcelamento, uma renegociação de taxa de juros. Isso tudo vai depender das negociações entre a Casas Bahia e os seus principais credores, ou seus credores que foram submetidos na recuperação extrajudicial. Uma diferença que é importante destacar para quem está nos acompanhando é que na recuperação judicial, todos os credores se submetem à recuperação judicial. Na extrajudicial, não. O devedor, no caso da Casas Bahia, ela pode escolher com quais credores ela precisa e quer renegociar. E aqueles que ela não propôs negociação não vai ser afetado pelas condições novas de pagamento que vão ser negociadas. Doutor, em caso de não cumprimento desse processo, nós falamos de meses aqui, nessa recuperação extrajudicial, qual é o próximo passo? Essa empresa, ela volta, ela começou a pagar tudo certinho, até o meio do processo não teve nenhum problema, mas depois outros atrasos começaram a aparecer. Aquilo que foi realizado até o meio, até parte desse processo dos pagamentos corretos, aquilo se perde? Como que a empresa lida num momento como esse? Aprovando o plano de recuperação judicial e homologando,
aquela dívida passa a ser paga naquelas novas condições originalmente contratadas. Em caso de inadimplemento por parte das Casas Bahia, o credor terá as medidas executivas de cobrança judiciais normalmente. Diferente da recuperação judicial, que quando há o descumprimento do plano, poderá dar ensejo na convolução e falência. Então, na recuperação judicial, não. O credor poderá executar essa dívida pós-homologação do plano, caso haja esse descumprimento. Doutor, depois que foi anunciada justamente essa recuperação extrajudicial, a empresa passa por quando olhamos para a Bolsa de Valores, como o mercado reage a isso, por mais que ali é um sinal claro de que as contas precisam ser organizadas, acontece uma valorização dessas ações. A mensagem que se transmite num ponto como esse, ok, sabemos que a situação não é boa nesse momento, mas estamos no caminho de uma correção. É isso que faz um processo de ações subir em uma situação como essa? Sim, perfeito. A notícia, na verdade, foi positiva para o mercado, porque a empresa poderia optar, por exemplo, por uma recuperação judicial, que é um meio muito mais gravoso para os seus credores, e, na verdade, não. Ela optou por escolher parte de alguns credores para que ela renegociasse essa dívida. Então, isso acabou valorizando as ações da Casas Bahia, diferentemente da Americanas, que no dia que foi noticiado o pedido de recuperação judicial, despencou o preço das ações. Exato. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui para entender esses dois casos e colocando ali um do lado do outro. Quem está em casa consegue verificar algumas semelhanças e também as suas diferenças em cada uma das perspectivas. Muito obrigado por falar conosco, para tocar num assunto que é importante, ainda mais numa empresa que tem essa proporção e esse impacto também no mercado brasileiro. Mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Rafael. Boa noite a todos. Até mais.